tarde. Boa tarde a todos. Como o prefeito falou, a gente está aqui para esclarecer algumas coisas que parece que não foram bem entendidas na comunidade ou, de repente, como foi levado para as pessoas. Tá? A gente está criando, então, essa taxa de preservação ambiental. Diga-se de passagem que não é uma inovação de Gramado, tá? Essa taxa ela foi criada pelas cidades com esse viés turístico, como é Gramado, para garantir a preservação, garantir que isso se conserve, que esse turismo ele prevaleça, que ele continue se prolongando ao longo dos anos. A gente aqui em Gramado, a gente tem aqui uma população de 37 mil habitantes, mais ou menos, digamos 40 que seja. A gente teve em 2020 uma média de 6 milhões de visitantes em Gramado. Então, é humanamente impossível a gente garantir que Gramado permaneça uma cidade como ela está sendo oferecida hoje, sem a gente tomar alguma providência que garanta isso. Também relembrando que hoje a gente tem uma taxa que já é cobrada apenas nos hotéis. E isso é uma inconstitucionalidade, quer dizer, isso é ilegal porque a gente fere o princípio da isonomia, ou seja, a gente não está tratando igualmente todos os visitantes. E essa taxa, então, que nós estamos criando agora, ela vai tratar todos os visitantes da mesma forma. Ela não tem uma direção só para os hotéis. Tá? Então, todos que entrariam na cidade teriam que contribuir. E é um valor dentro do que Gramado oferece, a gente pode dizer que é insignificante. Se nós formos comparar com outras cidades como Bombinhas, Fernando de Noronha, por exemplo, cobram por dia, eles cobram por pessoas em algumas situações. Então é só isso que eu queria dizer para vocês, tá? Que é dessa forma que a gente está tratando, tá? Para garantir que a cidade permaneça com um meio ambiente adequado e que essa taxa venha para o meio ambiente. Hoje ela vai para o turismo. Como o turismo é o grande impacto, é óbvio que o meio ambiente é que tem que restaurar esse ambiente para que devolva para o cidadão e para as pessoas que vêm visitar a gente, tá? Também só lembrando que o nosso morador, ele pode ficar tranquilo que ele não vai pagar. E muitas outras pessoas também, como está relacionado aqui no projeto de lei, que agora aqui a Sônia deve colocar isso também. Então, essa cobrança é realmente para o turista que vem na nossa cidade, tá? Eu vou passar a palavra para a Cris, ela é adjunta do meio ambiente, ela é técnica, ela vai conseguir colocar para a gente uma visão mais clara das situações que nós enfrentamos no município de Gramado e que a gente não tem braços para tudo, tá? Todos, meu nome é Cristine, sou secretária adjunta em Engenharia Química. Vou falar um pouquinho para vocês dessa motivação, né, do porquê dessa taxa ambiental. Essa taxa ambiental ela vem no sentido de mitigar os impactos ambientais causados pelo turismo. Uma cidade, como bem a Maria falou, de 35 mil, 40 mil habitantes, não tem capacidade de manter, né, de ter uma estrutura adequada para receber esses turistas, né, de forma adequada. Então eu vou colocar aqui algumas situações que vocês podem ver aqui na apresentação, de algumas das nossas demandas ambientais que nem sempre a gente consegue atender de uma forma efetiva. Ali na primeira foto a gente consegue ver o Parque das Orquídeas. Como vocês sabem, ele está em fase de criação de unidade de conservação e para isso são necessários de investimentos sim por parte do município. Na foto do lado, uma imagem do trânsito, né, da mobilidade em Gramado, que a gente sabe que é complexa, é uma situação que precisa de investimentos consideráveis. Do lado, uma foto da coleta de resíduos. A gente sabe que também é um problema, né, que exige, a gente às vezes acha que é só a culpa da empresa, mas não. Na verdade, a gente necessita de uma educação ambiental voltada aos moradores, aos turistas. É uma situação que impacta diretamente, né, os nossos visitantes também.
Aqui embaixo a gente tem exemplos de projetos que inclusive a gente pretende implantar, que são de lixeiras subterrâneas, são investimentos também bem significativos. Ao lado uma foto do Parque dos Pinheiros, que a gente sabe é uma unidade de conservação, que necessita de muito investimento, né? Essas estruturas, elas estão bastante debilitadas, né? A gente precisa estar corrigindo e promovendo melhorias para que a gente possa reabrir o Parque dos Pinheiros para a população. Ao lado aqui, as nossas demandas relacionadas à fauna silvestre, né, de Gramado. Aqui uma foto até que impacta bastante, de uma serpente. Imaginem uma serpente assim andando por Gramado, né, se a nossa fiscalização não fosse lá atuar na causa já diretamente, o que isso estaria impactando, né, aos visitantes e aos nossos moradores. Pode passar. Lá em cima também uma foto da poluição sonora. A gente sabe que a gente tem uma demanda bastante considerável em relação aos empreendimentos, né, que impactam sim os moradores. Os nossos fiscais precisam estar atuando direto nessa causa. Ao lado uma operação junto da Patran, tá, que é uma demanda também do Ministério Público, referente à caça, tá, a pesca irregular no Parque dos Pinheiros, que sim acontece, e hoje o município não tem braço suficiente para conseguir atuar nessas demandas de forma efetiva. Do lado também uma foto das estruturas do Parque dos Pinheiros, que dá para ver que inclusive está quebrada. Ali embaixo uma foto de caixas de gordura dos empreendimentos, né, que a gente acha muitas vezes, e essa foto é bem impactante. Ali a gente consegue ver os diferentes estágios da gordura, né, na caixa de gordura, e isso acaba obstruindo as redes de esgoto da Corsã. A gente precisa estar sempre atuando nessas demandas. A gente às vezes observa um vazamento de esgoto na Borges e pensa assim, mas como, né? O que a Corsã está fazendo? Mas a gente também tem grande culpa, digamos assim, nessas demandas. Tá? Aqui do lado uma foto do Arroio Piratini, que a gente sabe que é bastante afetado, né, em relação ao esgotamento sanitário. E ao lado uma foto também do combate de incêndio, que sim tem um impacto na poluição atmosférica. Pode postar. Aqui eu gostaria de trazer bem o problema do esgotamento sanitário, que gera bastante polêmica na cidade, né? Sim, é um desafio, né, que a gente precisa investir, não só a Corsã, o município também precisa promover ações, e essas ações são bastante consideráveis em valores. Ali naquela primeira imagem, a gente consegue ter um comparativo dos meses de janeiro, tá, do ano passado, na verdade abril de 2020 com relação a janeiro. Abril a gente sabe que foi o mês mais impactado, né, pela pandemia da Covid, e se vocês perceberem ali tem um ponto 1, primeira análise e segunda análise. O oxigênio dissolvido de 1,53 lá em janeiro para 4,04. Isso representa uma melhora de aproximadamente 50% da qualidade do arroio. E a gente fez esse estudo, o meio ambiente esteve fazendo esse estudo no arroio e verificou que sim, existe uma melhora relacionada, né, aos empreendimentos. Aqui do lado a gente consegue ver naquelas cores ali a demarcação dos bairros que afetam diretamente o arroio, tá? O bairro Bavária e Planalto, Centro, Floresta e o Piratini. Então, as pessoas acham que é simplesmente a gente tampar o arroio que estaria tudo resolvido. Não. A gente precisa promover ações, e não só relacionadas à Corsã, em todos estes bairros, né? Ações de educação ambiental, para verificar também as questões de irregularidade nas ligações clandestinas. Então, são ações que demandam um custo considerável. A gente até gostaria de colocar que a gente tem projetos, sim, na área ambiental. Esses projetos estão incluídos, sim, no plano plurianual do município. Inclusive, até desmotiva um pouco, às vezes, os técnicos, porque são investimentos milionários que o município não tem condições de aportar no momento e nem em outros momentos teria. Para vocês terem ideia, a revitalização do Arroio Piratini, a gente fez um orçamento e esse orçamento está na base de 10 milhões, né, para conseguir fazer uma ação efetiva, né, na melhoria dessa qualidade do curso hídrico. Aqui do lado, essa foto é bem importante também, dessa caixa de telefone. Isso é uma caixa de telefone na Borges.
puro esgoto. Então, essa foto comprova que o problema não está relacionado só à Corsã, e sim a todos os empreendimentos, né? Existe ligação irregular de esgoto passando por caixas de telefone. E aí, isso exige que o município esteja promovendo ações. Aquela outra foto ali é bem impactante também, é esgoto na calçada, direto do empreendimento. Isso gerou um transtorno no final de semana muito grande, a gente precisa direto mandar os fiscais no final de semana. Nós temos 5 fiscais para atender essa demanda de população flutuante gigantesca no município. Pode passar. Aqui também são fotos bastante impactantes. É aquela foto ali do meio, ela é da mesma caixa de telefone. A gente acionou a Corsã não é dever, na verdade nem pode, né, atuar em caixas de telefone, mas com uma parceria com o município ela vai lá e faz esse serviço, tá? Para que não fique extravasando, né, no meio dos turistas o esgoto. Aquela primeira foto ali é na Ponte do Raposo, tá? Uma demanda de mortandade de peixes, tá? Esse ponto é um dos pontos turísticos mais visitados no nosso interior, né? Então a gente precisa estar verificando a qualidade da água desses pontos. E aqui essa última foto é uma tinta azul, né? Que a gente precisa estar investigando, essa é a palavra, os empreendimentos, porque muita gente acha que é simples, né? Ah, mas por que não vai lá e notifica o empreendimento? É difícil até notificar o empreendimento, porque a gente tem que, literalmente, adicionar o produto em cada uma dos vasos sanitários para descobrir de onde vem essa contribuição de esgoto, né? Então, isso é uma questão bastante complexa de se resolver no município. Então, só isso que eu queria passar para vocês terem uma ideia do que são as demandas. Todos, eu queria falar um pouquinho da formatação do projeto de lei, que, obviamente, a primeira preocupação que nós tivemos é de não impactar o nosso município, né? E tampouco as pessoas que adentram no município que não têm o objetivo do turismo em si. Então, nós prevemos no projeto de lei algumas hipóteses de isenção, entre as quais são os outros entes federados, né, veículos públicos, os veículos que transportem trabalhadores que vêm de outros municípios, ambulâncias, carros fortes, carros fúnebres, veículos que trabalham com abastecimento para o comércio local, veículos de limpeza urbana, aparelhagem para espetáculos, convenções, manifestações culturais, feiras, serviços de eletricidade, telefonia móvel, saneamento e concessionárias de transporte público coletivo, veículos daqueles que comprovarem cadastro imobiliário predial no município em nome próprio ou até 2º grau de parentesco, então, para quem tem uma segunda residência aqui e seus respectivos parentes até 2º grau, veículos de locatários com contrato de aluguel superior a 6 meses, né, aquelas pessoas que praticamente moram no município, né, veículos de passagem que permaneçam por 1 hora de circunscrição. Nós imaginamos que aquele veículo que está de passagem no município, que 1 hora seria suficiente. Então, essas são as hipóteses, ainda veículos licenciados no município de Canela e, obviamente, as placas de licenciamentos do município de Gramado. Não está previsto ainda, prefeito, mas a gente está trazendo aqui, né, porque a ideia nossa era propor para a Câmara, então, esse formato e abrir para discussão. Então, algumas pessoas nos questionaram se não seria conveniente, talvez, nós incluirmos mais alguns municípios vizinhos, como Santa Maria do Herval, como Nova Petrópolis, Três Coroas, e essa é uma questão assim que a gente traz para a pauta, para a gente poder discutir e ainda, se for o caso, incluir no projeto de lei, porque a ideia nós hoje aqui é trocarmos algumas ideias para construção, para melhoria, porque nós fomos, inclusive, da Câmara de Vereadores 15 dias antes de propor o projeto de lei com esse objetivo. Por mais que nós estivéssemos ao longo do ano tendo discutido a formatação, tendo se espelhado em outros municípios, tendo ouvido o Ministério Público, nós fizemos questão de ouvir os vereadores também. E nesta oportunidade, nós abrimos 15 dias de prazo antes de protocolar para que os vereadores, se tivessem alguma sugestão,
que nos apresentassem. Essas sugestões não vieram, mas nada impede que elas venham agora. Nós ainda estamos no período da discussão, haverá audiência pública ainda, então nós teremos oportunidade de propor, se for o caso, ajustes naquilo que, obviamente, a sociedade entender como adequado para a construção desse projeto de lei. As pessoas nos perguntam também sobre o início da cobrança. Então, a gente queria dizer para vocês que, em havendo aprovação, não é um projeto que a gente tenha condições de colocar em prática no dia seguinte. Nós ainda nem licitamos o sistema, nós ainda temos que formatar como seria a aplicabilidade disso. Nós queremos fazer um trabalho de educação primeiro, de compartilhamento, de compreensão desse projeto. Então, nós imaginamos que, em sendo aprovado, nós vamos levar pelo menos 6 meses para construir a formatação desse projeto. Então, não é uma coisa que a gente fará aplicação imediata. Isso é importante que se diga, porque há uma preocupação de que as pessoas não teriam tempo para ter a compreensão de como haveria a construção disso. O próprio projeto já prevê a retirada da TTS, né, porque há uma solicitação do Ministério Público para que se revogue a cobrança da TTS. Então, o que a gente acha importante dizer também, que muitas pessoas se manifestaram com uma preocupação, mas isso não vai inibir o turismo, não vai afastar o turista. Gente, o turista já paga essa taxa, paga até mais, porque hoje é cobrado R$ 2,55 por dia por quarto. Só que quem paga é só o hóspede de hotel. Se nós pensarmos, por exemplo, na locação por temporada, nós temos uma hospedagem gigantesca no município, que impacta muito a demanda de serviços, do lixo, do esgoto, e não há contribuição alguma deste público, né? Porque nós não temos como regulamentar nenhuma cobrança de ISS, que não é legal, nós não temos alcance dessas pessoas, e existe inclusive uma grande concorrência que é sabido por todos nós, deste público. Então, é mais isonômica essa taxa, porque ao invés de cobrar somente de quem se hospeda, a R$ 2,55 dia, numa hipótese de um quarto, de um casal, 7 dias, ele pagaria R$ 17,85, enquanto hoje a proposição é 7 dias de um carro. Então, veja que ela é uma taxa bastante acessível, se nós considerarmos, inclusive, outros destinos turísticos que, por exemplo, Bombinhas, beira R$ 40 o veículo por dia. Então, nós fizemos esse estudo para nós iniciarmos esse trabalho. Nós acreditamos que não haverá nenhum tipo de impacto no turismo. Pelo contrário, porque essa taxa vai possibilitar nós investirmos nessas demandas que o meio ambiente nos traz, que o município não tem capacidade hoje. E sim, o turismo vai ser, que nem diz a Rosa Helena, nem é indiretamente, é diretamente beneficiado. Porque o turista que vem a Gramado, ele busca uma cidade saneada, ele busca uma cidade com equilíbrio ambiental, um destino diferenciado. E o nosso receio é que, se nada fizermos ao longo do tempo, aqui haverá muitas questões que vão denegrir a cidade, que vão impactar negativamente. E então há uma necessidade de a gente fazer investimentos nisso, e não são investimentos baixos. A demanda que o meio ambiente traz para a fazenda é muito grande e praticamente diária. E nós olhamos para o nosso orçamento, porque mais que as pessoas entendam que o município tem outras fontes de receita, obviamente que o município tem, mas o que nós arrecadamos hoje não é suficiente nem mesmo para custear os serviços que já são contratados. Os 4 contratos que nós temos de destinação do lixo, recolhimento, destinação, transbordo, nós gastamos em torno de 7,7 milhões ano. E nós arrecadamos com a taxa de lixo hoje em torno de 5,5 milhões. Então nós temos um déficit por alto de uns 2 milhões só no serviço. Até recentemente nós respondemos um ofício para o Ministério Público que nos cobrou exatamente essa ação. Por que Gramado presta serviço, que a taxa é uma contraprestação do serviço e não cobra pelo menos o custo do serviço? Então, essa demanda vem a nós. A gente, por isso, também apresentou concomitantemente um outro projeto de lei que também altera o Código Tributário, que corrige as taxas de meio ambiente. Depois a Cris e a Maria podem explicar para vocês também qual foi a análise que foi feita em razão disso. E também a taxa de lixo verde, que atualmente é cobrada tão somente de 3 bairros, e o serviço é prestado para todo o município.
a gente vai, a partir do ano que vem, estender essa contribuição a todos que recebem a prestação do serviço. Então, todas essas ações, elas vêm de encontro a tão somente a necessidade de arrecadar pelo menos o suficiente para atender as demandas que são urgentes. Nós não podemos ficar indiferentes ao meio ambiente. Se fizermos de conta que não temos o problema, isso vai se agravar de tal forma que talvez lá na frente, não sei se a nossa geração, nossos filhos ou futuramente, talvez a gente não consiga mais resgatar. E aí as pessoas colocam, vocês estão matando a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro é justamente nós termos uma cidade com equilíbrio, termos uma cidade saneada, uma cidade que tenha ecologicamente equilibrada, para que o nosso munícipe venha para cá e encontre destinação dos nossos parques ambientais, encontre o esgoto com equilíbrio, com investimentos, a mobilidade urbana, a poluição sonora e tantas outras questões que são impactadas. E essa é uma das razões que nos motivou a apresentar esse projeto de lei, mas estamos aqui para ouvi-los, para ouvir a sociedade e aquelas demandas que foram importantes, para que a gente possa formatar e finalizar o projeto dentro daquilo que a sociedade espera, para que a gente possa devolver. Eu acho que é importante a nossa colega Roseli também fazer uma contribuição, porque ela tem... Acho prefeito, Luia, demais colegas e a todos vocês que atenderam, né, a este apelo para que nós pudéssemos explicar todo o conjunto da sociedade, representado pelos senhores e pelas senhoras aqui nesse auditório. Eu acho que em primeiro lugar, importante dizer que este projeto de lei não nasceu no dia que ele entrou na Câmara de Vereadores, né? Desde que nós assumimos aqui na Prefeitura, o Ministério Público nos chamou para comentar e dizer que o próprio governo anterior, que aqui estava, já havia há tempo sido notificado de que a TTS precisaria ser tirada do ar e que esperava que nós tomássemos uma atitude. O que obviamente foi feito, né? Porque se há uma coisa que o prefeito, o Nestor, o vice-prefeito Luia sempre direcionam para a sua equipe é agir com muita responsabilidade para com a nossa comunidade e principalmente para com o nosso maior e mais importante negócio da cidade, que é o turismo. Todos nós que estamos nessa sala sabemos o quanto a cidade depende do turismo para viver. Nós vimos isso agora durante o período de pandemia. Então, imediatamente começamos um estudo que inclusive incluiu todas as entidades do setor turístico, de todas as entidades, né, que fazem parte do Conselho da Gramadotur, do Conselho Municipal de Turismo, todos foram elencados para participarem. As entidades privadas viram um viés de fortalecimento das suas entidades, através de uma cobrança de uma taxa de contribuição. Enquanto que nós, do Poder Público, entendemos que nós deveríamos encarar de frente o problema que estamos vivenciando, que é exatamente esse de dar uma atenção especial ao nosso meio ambiente. Esse projeto, como ele fará a leitura das placas dos veículos que entrarem no município por diversas entradas, ele também vai fazer um cercamento de segurança extremamente importante, porque todos esses softwares que nós estamos entrando em contato e orçando, todos eles têm uma ligação tanto com o governo do estado, através do Detran, quanto com a Polícia Federal. Então, imediatamente nós teríamos acesso a todas as informações para que os órgãos de segurança pudessem tomar as medidas cabíveis. Isso quer dizer o quê? Que não se faz em nenhum lugar do mundo turismo sem ser sustentável e ter segurança. Segurança pública. E Gramado sempre ofereceu segurança pública. E sempre ofereceu este ar, né, de cidade bucólica, de cidade serrana, de cidade acolhedora. E agora nós precisamos responder à altura a toda a demanda ambiental que tem a nossa cidade. Nós, por óbvio, fizemos o nosso trabalho de casa, o benchmarking com todos os municípios turísticos, obviamente, que fizeram a implantação desta taxa. Em nenhum dos municípios, a população local tem menos do que 90% de aprovação. Por quê?
Porque a cidade, para ser turística e bem desenvolvida, ela primeiro tem que ser ideal e boa para aqueles que nela moram. Este é o princípio do turismo em todo mundo, não é? Então é exatamente isso que a gente quer, atender ao nosso munícipe, à nossa comunidade e principalmente a todos nós que aqui vivemos, desenvolvemos os nossos negócios, temos as nossas famílias e principalmente queremos ver um futuro brilhante e cada vez melhor para a nossa cidade de Gramado, atendendo a segurança e atendendo principalmente o nosso meio ambiente. Mais do que isso, nenhuma das cidades que fez essa taxa, nenhum destino turístico viu diminuir o fluxo de turistas. Nenhuma. Por quê? Porque exatamente hoje, cada vez mais, o turista quer estar aonde? Numa cidade que bem recebe, mas também que ele não vai sentir um odor estranho em algum lugar. Pelo contrário, isso está sendo cada vez mais valorizado. É o viés do meio ambiente. Então, gente, nós só temos a ganhar. Agora, a nossa administração, me desculpa, prefeito, mas a nossa administração tem coragem para tomar a atitude correta. E somos aplaudidos pelo Ministério Público por essa proposição, que inclusive aprovou todas as etapas que fizemos deste estudo e aprovou a lei proposta na Câmara de Vereadores, que é claro, como falamos, os colegas, está aí aberto para maiores contribuições, né? Mas principalmente porque nós queremos que a nossa cidade seja atendida. E aqueles que imaginam, mas por que a secretária de Turismo e presidente da Gramadotur, que antes recebia lá na Gramadotur a TTS, está abrindo mão de uma receita? Nós, do turismo, não estamos abrindo mão de nada, de absolutamente nada. O valor que chegava lá na Gramadotur para usar a TTS, aliás, com todo o respeito, né, não foi assim tão bem aplicado nos últimos períodos, porque o próprio Conselho aprovou que fosse usada a TTS para custeio, coisa que a própria lei, inclusive, não permite. Então, assim, ó, a TTS foi feita e o recurso para a Gramadotur, acho que todos nós lembramos disso, para projetos importantes, para retorno para o turismo, né? Olha, o turismo é o que causa impacto. O turismo, ele tem sido realimentado gigantescamente com investimentos maciços do poder público, da iniciativa privada. O que nós precisamos realmente é que o nosso meio ambiente tenha também o devido tratamento. Ok? Obrigada. A preocupação da Procuradoria... Desculpa, Caiele, da Procuradoria do Município. A preocupação maior da Procuradoria com o projeto foi trazer aquilo que o Ministério Público inicialmente indicou que a taxa inicial não tinha, que é a legalidade, a constitucionalidade, por uma questão simples de tratamento isonômico, uma questão maior de justiça, justamente como os colegas já colocaram aqui, que não era cobrado de todos, né? Era cobrado nos hotéis, então não era cobrado de todo mundo. A contraprestação ia para uma grande parcela do turismo e o retorno vinha só para uma pequena parte. Então, a contribuição da Procuradoria no sentido de trazer essa constitucionalidade, que, diga-se, ainda não foi afastada do primeiro projeto, né? A gente ainda tem uma lei vigente, mas o Ministério Público já indica essa fragilidade da primeira legislação e é isso que a gente tenta, nesse momento, trazer para esse projeto e trazer para essa nova taxa.